Hoje é um dia especial, hoje é o Dia Mundial da Água e a gente preparou essa tarde para apresentar dados sobre acesso, eficiência e qualidade de água e luz das comunidades de Coreia, Cosmorama e Jacutinga em Mesquita. A Rede Favela Sustentável é uma rede articulada de lideranças comunitárias, moradores de favelas e aliados técnicos que atuam em prol da resiliência socioambiental das favelas do Rio de Janeiro. A Rede Favela Sustentável, durante a pandemia, entendeu a necessidade de se levantar dados, monitorar dados sobre a favela. Então surgiu uma conversa coletiva, lideranças comunitárias que faziam parte desse painel unificador, levantando quais eram os dados de grande importância para suas comunidades, e água e luz foi um dos dados mais importantes que não... Foi uma das informações mais importantes que não tinha dados sobre as comunidades e que surgiu a necessidade de ter. Eles vão falar um pouco dessa proposta, que foi um curso. A ideia do painel unificador de favelas que eu falei anteriormente era capacitar lideranças do território para levantar, ter essa agência de propor, levantar, analisar dados. Então, surgiu esse curso, esse relatório e esses dados que a gente vai apresentar hoje nada mais é que a consequência desse curso. A proposta do painel unificador de favelas não foi exatamente os dados, mas sim o empoderamento das lideranças comunitárias, das suas comunidades, poder levantar e ser agente desses dados. O curso foi muito importante para a gente, como eu falei anteriormente, e também para os moradores, que a gente conseguiu debater juntamente com as 15 favelas que participaram do curso, e a gente trocou bastante em relação às problemáticas que estão em todos os territórios e que não devem ser normalizados. Essas problemáticas relacionadas à água, à energia e diferentes outros fatores relacionados com a injustiça social, a injustiça ambiental dentro das favelas e periferias daqui do Grande Rio. Se não tivesse a pesquisa em campo, hoje nós não teríamos todos esses dados para estar trazendo para vocês hoje. Nos nossos debates, nas nossas conversas, né, em grupo, nós ouvimos, nós vimos e coisas que acontecem na comunidade, de moradores que tiveram que comprar o seu poste para ter a luz na sua casa, de pessoas que em pleno século XXI não têm água encanada, de pessoas que não têm reservatório de água nas suas casas, ficam dependendo da água chegar. E hoje nós estamos aqui para ser porta-voz de vocês, pois nós passamos nas nossas comunidades, fizemos essa pesquisa, vimos os problemas e hoje estamos aqui para relatar. Minha família é muito grande ali, residente na Coreia. Minha avó, minha bisavó, foi uma das primeiras moradoras da Coreia ali, muitos anos atrás. E eu fui um dos jovens pesquisadores ao lado do meu amigo Matheus, faço parte do Nespes, Mesquita, e hoje vamos apresentar os dados para vocês. Dados demográficos, acesso à água, qualidade da água, eficiência da água, acesso de luz, qualidade da luz e eficiência da luz. Falando um pouco sobre o perfil demográfico e o alcance da nossa pesquisa, cada comunidade na pesquisa ela entrevistou por volta de 75 pessoas. Então, nossa pesquisa ela não reflete a comunidade como um todo. Ela busca dar uma ideia da situação e, agregada às demais comunidades, mostra um panorama da nossa região metropolitana. A grande maioria dos entrevistados, como vocês podem observar, em nossa pesquisa, foram mulheres. Em relação à idade dos entrevistados, variou muito de comunidade para comunidade. Na questão da categoria de cor ou raça que a pessoa se identificava, a maioria dos entrevistados são negros, que para o IBGE é a soma de pretos e pardos. Então mostra que a maioria dos afetados pelos resultados que vamos compartilhar é negra. Ainda falando um pouco sobre acesso, foi perguntado quando falta água, quanto tempo em média ela demorava para voltar. Então esse foi outro destaque da nossa pesquisa, porque ela mostra que quando falta água, demora muito para voltar. E se o vizinho ninguém ajudar, como é que fica? Como é que sobrevive sem água, sem nada? Sem condições de ter uma bomba, como ela falou, tem que ser uma bomba mais cara, potente, né? Fica difícil. Eu acho um absurdo cobrar 366 de água, uma comunidade que não fica ninguém. Inclusive quando cai água, hoje é quarta-feira, dia de cair água.
Aí o que eu faço? Enche a cisterna, aí eu fecho o hidrômetro. Na quarta-feira seguinte, eu não pego água, porque já tem água na cisterna. Desde que essa água do rio assumiu, a gente está tendo um problema que já tínhamos com a SEDAI, que dobrou esse problema aí. Um montão de gente aqui que mora na Chatuba, que está aqui conosco hoje. Felizmente, quando nós chegamos, vimos que não teve a Chatuba nessa participação aí. Se tivesse feito uma pesquisa mais a fundo, teria bastante gente aqui hoje representando a comunidade lá que sofre e muito esse problema de água aí. A Chatuba está passando por um momento muito difícil e a gente fica feliz de essa iniciativa contemplar inicialmente 3 bairros, mas a gente vai ter projetos certamente que irão alcançar os objetivos de alcançar todo o território de Mesquita. E dizer aqui, tem uma pessoa aqui, o senhor Ivan da Chatuba. Vocês estão falando em bomba, né? Em bomba e uso. O Ivan, ele é responsável por abastecer uma comunidade. Ele fica 24 horas com a bomba ligada, sem ganhar nada, é voluntário no projeto. E quando a bomba queima, ele paga, faz cota para consertar a bomba. É na rua Júlio Macedo com França Leite. A Águas do Rio foi lá, fez uma intervenção e ignorou de fato o que deveria ser feito. Então a Água do Rio, se tem uma dívida com o morador de Mesquita, principalmente com o morador da Chatuba. Agora, falando sobre qualidade, teve uma das nossas perguntas que era a respeito se a água da casa tinha cheiro. Então, a gente pode reparar que quase 100% das águas, da água das 3 comunidades vem da concessionária, ela não deveria ter gosto, cor e cheiro. Algum morador presente gostaria de compartilhar a sua experiência sobre o cheiro, gosto ou cor que a água tem saído da sua torneira? Lá de casa, que é a mesma dele aí, tem gosto de ferro, vem amarela, às vezes até tem micróbio, né? Que nem é da caixa, mas vem. Assim, água. Tem dia que você nem aguenta. Tem lodo, é cor amarela, quando acaba a água volta cheia de barro, e assim vai indo. Realmente, ultimamente, a água está vindo com muito barro, entrando nas cisternas dos prédios com muito barro, né? E a gente tem notado isso, não sei se é da tubulação da central ali, que é a Rua Conjumorama, né, que a gente está aí, né? Então, principalmente quando chove. Principalmente quando chove, e está meu barro ali contemplado, é pura verdade, a água está vindo com muito barro e cheiro. Sabe o que acontece? A Águas do Rio não conhece nada. Eles não fizeram uma sondagem. Então eles chegam, faz a obra, e quando eles fazem a obra, o que eles fazem? Eles misturam cano de água de água com esgoto. O pessoal ficou mais de um mês com água com esgoto. Várias águas foram tiradas para fazer teste lá, para provar, e ficou provado que infelizmente eles não fazem uma sondagem, eles não sabem como que funciona debaixo da terra, sai fazendo a obra, quando rasga, mistura no esgoto, e o problema é esse aí que todo mundo está reclamando. Água amarela, água suja, um odor terrível, ninguém aguenta. Falando sobre a eficiência hídrica, foi perguntado se nas ruas das comunidades era comum, né, ver canos com água vazando. Então, podemos ver que é comum ver canos com água vazando na comunidade. Estes canos eles estão em áreas públicas, onde a concessionária deveria manter. Eu vou falar de um modo geral do que eu observo. Se um morador da Zona Sul ou da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro pede à concessionária para fazer um reparo num vazamento na rua, isso ocorre num tempo infinitamente maior do que aqui na Baixada ou em qualquer outra comunidade da zona, principalmente Zona Oeste e Baixada Fluminense. A coisa às vezes demora meses para ser consertada. Se a gente mesmo não der um jeito, a gente fica entregue às baratas. Então é uma questão de seletividade. Quando a SEDAI foi privatizada, o governo do estado recebeu um valor de outorga. O que significa isso? É um valor que a EGEA e a IGA, saneamento, a EGEA é Águas do Rio, tá? O nome oficial dela não é esse. O nome oficial dela é a EGEA. A outra empresa que presta serviço aqui no Rio, também muito grande, é a IGA. O governo do estado e os municípios receberam um valor de outorga, que não foi pouco dinheiro, tá?
22,7 bilhões de reais. Tá? Eu vou falar aqui para vocês o que o município de Mesquita recebeu, qual foi a fatia do bolo de Mesquita. Fatia do bolo de Mesquita. No ano de 2021, Mesquita recebeu 75 milhões. No ano de 2022, eu não sei se já caiu, não, já caiu porque já passou, né? Mesquita recebeu 17 milhões. E em 2025, o município ainda receberá o valor de 23 milhões, o que significa que de 2021 a 2025, Mesquita recebeu 115 milhões de reais devido à privatização da SEDAI, certo? Você vendeu um ativo público e recebeu por ter vendido. Tá claro para todo mundo? Nós estamos falando de recurso público sem dotação vinculada. Ou seja, está na fonte 00, que a gente chama, no mundo do orçamento. Então, o prefeito usa para o que ele quiser. Ok? Eu não sei o que ele já usou. Eu só sei que se a sociedade civil pressionar, ele pode usar para aquilo que deve usar. A gente tem um nível aqui de precariedade do acesso à água que é anterior à EGEA, né? E vocês relatam coisas muito aviltantes de viver todo dia. É aviltante você pagar o que você paga e receber uma qualidade da água tão baixa. Então, quando veio aquele slide ali da qualidade da água, ninguém comentou, mas existe uma portaria de potabilidade da água do Ministério da Saúde, que vale para o país inteiro. Então, assim, saibam disso, vocês podem cobrar a potabilidade da água, portaria número 888 de 2021. Não tenho muita esperança que a privatização vai garantir a universalização do saneamento. Tá? A EGEA não tem interesse de garantir universalização de acesso à água e de tratamento de água. Nós estamos falando de dois universos. Uma coisa é a água que não chega na casa de vocês. A outra coisa é tratar a merda, né? Literalmente. Não vai universalizar o saneamento porque, contratualmente, ela não está obrigada a prestar serviço em área não urbanizada. Ou seja, na comunidade, na favela. Então, o que eu estou falando aqui é um princípio jurídico. Então, é muito sério o que eu estou falando. Muito sério. A gente precisa estar esmiuçando, né, como que essas empresas operam. Nesses dados, quando foi perguntado sobre o valor da última conta de luz, podemos observar que em Mesquita chegam contas exorbitantes de luz num grau muito elevado em relação à pesquisa quanto um todo, que contou com mais de 12 favelas. Algum morador aqui gostaria de falar sobre os valores das contas que chegam para você? Seu João. Eu quero falar a verdade. Eu detesto mentira. Lá em casa, eu não falo luz. Por quê? Quando eu fui aqui em Mesquita, a moça falou, pode esperar que vai chegar a sua conta de luz. Pô, quando chegou lá, chegou 0, 0, 0, 0, 10, mais seguindo 0. Eu vim aí de novo. Ela foi disse, irmão, o senhor pode aguardar que vai chegar a sua conta. Até hoje aguardo. Só quando eu vou correr mais atrás, porque eu estou com 80 anos. Estou quase cego. Entendeu? Então não sei se é por causa do meu tempo aqui, tem 0, 0, 0, 0, 0. Só que eu quero ser honesto. Você está chegando no bagulho que eu fiquei devendo centavo de ninguém. Não tenho nada, mas também não devo a ninguém. E a gente fala um pouco sobre essa questão do direito à energia, né? Enfim, essa ideia de que o gato pode ser visto também como de justiça distributiva, né? A ideia é que o gato, ele de uma forma, ele corrige uma justiça para as pessoas que não têm acesso a uma necessidade básica. Então, a gente não entrou na pesquisa entendendo o gato necessariamente como uma coisa errada. Inclusive, um dos dados que um outro relatório dessa pesquisa de eficiência energética, que a gente ainda está para lançar, mostra, é que o gato, ele existe muito mais entre as pessoas de renda baixíssima.
e muito menos entre as pessoas nas comunidades com renda mais alta, mostrando que as pessoas que podem pagam sim. O gato ele é usado realmente como um meio de necessidade ou em casos que a concessionária simplesmente não chega, né, garantindo o direito básico. Falando agora sobre os dados da parte de eficiência energética, foi perguntado com que frequência a pessoa, né, alguém da casa, apagava a luz ao sair de um ambiente. Então, como foi no caso da eficiência da água, as pessoas pagando ou não a conta, porque isso é um diferencial, elas se preocupam com o consumo e a eficiência de luz. Por exemplo, muitas pessoas na pesquisa, elas disseram que elas acumulavam roupa para lavar de uma vez só. Edificando aqui, eu desligo o freezer toda noite, porque eu acho que foi uma das coisas que eu descobri que estava puxando mais luz na minha casa. Então, como eu tenho geladeira e freezer grande, eu desligo e abaixou bastante. Por que vocês não se juntam e começam a correr atrás no projeto para uma mesquita num total de todas as comunidades se juntarem e energia solar para as comunidades carentes? E aí o índice de gato, ele vai lá embaixo, tá? O índice de queda de energia, ele vai lá embaixo. O índice de queima de eletrodoméstico vai lá embaixo. O índice de preocupação com usar ou não a bomba vai lá embaixo. Simples. E aí nós vamos ter muito mais energia à vontade. Esse projeto é para mostrar que os jovens da favela e periferias, eles são inteligentes, eles são capazes de captar aquilo que nós estamos transmitindo para eles. O que falta é oportunidade. E a proposta que eu tenho, que desde o exato momento que Águas do Rio, a Light, tem projeto social, eu sugiro que tanto a Secretaria de Assistência Social e o prefeito se articule com esses dois, né? Como é que fala? Com essas duas gestões, que eles têm trabalho social, então que feche essa parceria aqui em Mesquita, na questão que tem ali nos nossos bombeiros hidráulicos, nos nossos eletricistas da comunidade, para esses profissionais que estão dentro da comunidade que faz o trabalho 0800 para nós quando nós pedimos socorro. Tem uma notícia que eu queria compartilhar do impacto do nosso relatório, que ele foi enviado como subsídio para uma ação civil pública, que foi protocolada de ontem para hoje pela Defensoria Pública do Estado, que é a ação civil pública do mínimo vital de água, que é a primeira vez no Rio de Janeiro, talvez no país, na história do Brasil, que tem agora uma ação para garantir água básica para todo mundo que não consiga pagar. No nosso relatório está lá entre os materiais enviados. O projeto está aí querendo financiamento para dar continuidade nesse projeto, dar oportunidade aos jovens da comunidade. Como já foi falado aqui anteriormente, nós temos um problema muito sério no município, que é o abastecimento irregular. Eu acho que uma proposta aqui para vocês, da pesquisa, que faltou, são os dados da saúde. São as doenças com veiculação hídrica, faltou aí, né? E assim, eu estou deixando minhas portas abertas já da vigilância. Nós temos esses dados que podem ajudar bastante nisso aí. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, que apesar da gente ter essas propostas lá no nosso curso, não ficou fechado, né? Nós aqui temos que estar construindo ou reconstruindo. Foi apenas uma iniciativa. É como eu fazer meu currículo e buscar um emprego. Alguém aqui questionaria se tivesse aberto uma vaga de emprego para vocês? Entendeu? Mas aí, se vocês ficarem em casa, vocês vão conseguir isso? Então, isso aqui, quem está aqui é porque buscou.
fica muitas horas acordada, buscando parcerias. Onde que a gente pode fazer algo pela nossa localidade? E eu agradeço vocês.